Olá! Hoje a gente vai tentar desvendar uma daquelas questões gigantes, sabe? Como é que um país do tamanho do Brasil, com tanta gente e tanta diferença, organiza quem é que cuida de cada coisa? É um verdadeiro quebra-cabeça de poder e de responsabilidade. Para começar, vamos pensar na organização do governo como se fosse um quebra-cabeça gigante mesmo. Cada pecinha tem o seu lugar certo, e a mágica acontece quando todas elas se encaixam. A gente vai descobrir agora como a nossa Constituição montou esse jogo. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão é essa: quem é que tem o poder de decidir sobre assuntos tão diferentes como declarar uma guerra e, do outro lado, definir a rota do ônibus que passa na rua de casa? A resposta para isso, olha, revela toda a lógica por trás da nossa estrutura de governo. E se existisse uma regra bem simples, quase uma regra de ouro, que organizasse todo esse sistema? Pois é, existe. É um princípio super elegante que, uma vez que a gente entende, todo o resto começa a fazer muito mais sentido. E está aqui a chave de tudo: o princípio da predominância do interesse. O nome pode parecer um pouco formal, mas a ideia é genial de tão simples. Basicamente, a responsabilidade por um assunto fica com o nível de governo que tem o maior interesse nele. E aqui nesse quadro, a gente vê isso de forma bem clara. Para a União, ficam os assuntos de interesse nacional, aqueles que afetam o país inteiro. Para os estados, o que é de interesse regional. E, claro, para os municípios, as questões que são de interesse local. Simples assim, né? Agora, para não ficar só na teoria, vamos a um exemplo prático que ilustra isso perfeitamente. Pensa no transporte de passageiros. Se uma viagem cruza a fronteira do país ou de um estado para outro, bom, aí o interesse é nacional, então é responsabilidade da União. Agora, uma viagem entre duas cidades dentro do mesmo estado, o interesse é regional, fica a cargo do estado. E o ônibus que circula só dentro da cidade, interesse puramente local, quem cuida, o município. Viu só como faz sentido? Certo, então agora vamos começar lá por cima, pelo topo da pirâmide, e ver como isso se aplica à União. Quais são aquelas grandes responsabilidades que afetam a vida de todo mundo no Brasil, não importa onde a pessoa more. A Constituição dá para a União o que a gente chama de competências administrativas exclusivas. O nome já entrega tudo, né? São tarefas que são exclusivas dela, ou seja, só ela pode fazer. E não dá para delegar, justamente porque o impacto é nacional. E aqui estão alguns exemplos de peso. Emitir dinheiro, manter o serviço dos Correios, declarar guerra. São coisas que, obviamente, não poderiam ser decididas por um estado ou um município sozinho. Precisam de uma visão única, uma visão nacional. Mas não é só fazer. A União também tem a tarefa de escrever as regras. Ela é responsável por criar aquelas leis mais importantes, os códigos que são a base do nosso sistema legal e que valem para todo mundo em todo lugar. Então, o ponto central é esse. Quando a gente fala das regras de um contrato, que é o direito civil, ou da definição de um crime, lá no direito penal, ou das leis de uma eleição, é a União quem cria essas leis. Isso garante que as regras do jogo sejam as mesmas em qualquer canto do Brasil. Mas nem tudo é separado em caixinhas, preto no branco. Em muitas áreas, a Constituição, na verdade, exige que os diferentes níveis de governo trabalhem em conjunto. Vamos dar uma olhada em como essa cooperação toda funciona. Aqui é bem importante entender a diferença. Competência comum tem a ver com ação. É quando todo mundo, União, estados e municípios, bota a mão na massa junto para resolver um problema. Já a competência concorrente tem a ver com legislação, com criar leis. É quando diferentes níveis estabelecem regras sobre o mesmo assunto. Olha só os exemplos da competência comum. Os verbos já dizem tudo: cuidar, proteger, preservar, combater. São verbos de ação, de cuidado. Saúde e meio ambiente, por exemplo, são problemas tão complexos que só com o esforço de todo mundo junto é que a coisa anda. Já na legislação concorrente, a dinâmica é outra. Pensa assim, a União cria uma lei-mãe, uma base com as regras gerais que valem para todo o país. Aí, os estados vêm e complementam essa lei, adicionando os detalhes, adaptando para a realidade de cada região. É um sistema que funciona em camadas. Beleza, agora vamos descer um pouco e chegar nos níveis de governo que estão mais perto do nosso dia a dia. Como é que esse poder todo se manifesta nos estados e, mais pertinho ainda, nos municípios? Para os estados, a Constituição usou uma técnica bem interessante, chamada de competência remanescente, ou residual. Funciona mais ou menos assim. A Constituição faz uma lista do que é da União e do que é dos municípios. E todo o resto? Tudo aquilo que sobra, pois é, fica com os estados.
E, finalmente, chegamos aos municípios. Aqui, a gente volta para nossa regra de ouro lá do começo. A responsabilidade do município é definida pelo tal do predominante interesse local. Ou seja, se um problema afeta principalmente a vida dentro daquela cidade, é o município que tem que cuidar. E esse exemplo é simplesmente perfeito. O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo. Definir o horário que o comércio pode abrir é um assunto de interesse local. Pensa bem, não faria sentido nenhum ter uma lei nacional para decidir isso em cidades com realidades tão diferentes, né? Isso é o poder municipal acontecendo na prática. No fim das contas, entender esse quebra-cabeça não é só um exercício de curiosidade, é uma ferramenta de cidadania. Porque quando a gente sabe quem é o responsável por um problema, a gente sabe de quem cobrar uma solução. A pergunta que fica no ar é como usar esse conhecimento para de fato fazer a diferença.